Sempre fui caminhoneiro. Desde jovem, herdei a boleia do meu pai e segui a vida nas estradas do interior de Minas. Já vi muita coisa. Acidente, animal atravessando do nada, gente maluca no meio da pista. Mas nada me preparou para aquela madrugada. Eu, Paulo, homem vivido, calejado pelo asfalto e pela poeira. Juro por tudo que tenho. Aquela noite foi real. Era uma segunda-feira comum. Peguei uma carga leve, uns fardos de ração, para entregar em uma cidadezinha chamada Capivari dos Campos. Lugar pequeno, estrada de terra, sinal de celular quase nulo. Quando anoiteceu, eu já estava a poucos quilômetros de lá. Só que o GPS me indicou um atalho que economizava 20 minutos. Era uma estradinha de terra batida, cercada por mato dos dois lados. Pensei 2 vezes, mas resolvi arriscar. Tava cansado, queria dormir logo. A lua estava cheia. Iluminava tanto que dava para dirigir quase sem farol. Mas a estrada era esburacada, cheia de curvas. Reduzi a velocidade, liguei o farol alto. Foi então que vi o homem. Ele estava andando no acostamento de terra, descalço, só de calça jeans e camisa rasgada. Magro, alto, com o cabelo desgrenhado. Tava com as costas arqueadas, como se carregasse um peso invisível. Diminuí mais ainda e encostei. "Ei, amigo, tá tudo bem?" Perguntei pela janela. O cara não respondeu. Só olhou para mim com um olhar vazio como se estivesse fora de si. Mas não parecia bêbado. Parecia estranho. Fiquei meio tenso, mas não consegui ir embora. Tinha algo nele que chamava a atenção. Abri a porta do passageiro. "Quer uma carona? Tô indo para Capivari." Ele subiu sem dizer uma palavra. Se ajeitou no banco, olhando para frente. O caminhão seguiu em silêncio. De vez em quando, eu olhava de rabo de olho. Ele tremia. Suava frio. Tinha um cheiro forte, meio de bicho. Achei que fosse só falta de banho. "Tá com frio? Tenho um casaco aí atrás." Ele balançou a cabeça devagar. E então falou, quase num sussurro. "Você devia ter continuado na estrada principal." Aquilo me arrepiou inteiro. Minha mão tremeu no volante. "Por quê? Que tem essa estrada?" Ele ficou em silêncio. Por alguns segundos, o único som era o do motor e das pedras batendo nos pneus. Aí ele virou devagar e olhou para mim. Os olhos estavam vermelhos. Não como se tivesse chorado, mas vermelhos mesmo, brilhando no escuro. Porque ele sente o cheiro de quem é novo por aqui. Na hora pensei que fosse um assalto. Fiquei esperto. Levei a mão pro canivete que eu sempre deixo no painel. Mas ele só virou pra frente de novo, respirando pesado. E então começou a se contorcer. Achei que estava tendo um ataque epilético. O corpo dele se encolheu, depois se esticou. Os dedos ficaram compridos, finos. A pele dele começou a mudar, ficar mais escura, grossa. Pelos cresceram pelo pescoço, braços, rosto. O osso do maxilar se projetou. Os dentes cresceram. Eu juro por tudo. Ele estava virando alguma coisa. Pisei no freio com tudo. O caminhão quase capotou. Pulei da cabine sem nem desligar o motor. Saí correndo no meio do mato. Atrás de mim, ouvi um grunhido rouco, um uivo abafado. Me escondi entre uns arbustos com o coração disparado. Vi a sombra da criatura saindo da boleia. Ela farejou o ar, depois andou para outro lado. Tinha forma humana ainda, mas o rosto era de bicho. Os olhos brilhavam no escuro. Era um lobisomem. Não tem outra explicação. Fiquei ali quieto por mais de 1 hora. O bicho andava em círculos, rosnava. Às vezes se erguia nas 2 patas, outras andava de 4. Finalmente, sumiu para dentro do mato. Voltei pro caminhão tremendo. O banco do passageiro estava rasgado, com marcas de garras. O ar tinha cheiro de sangue e suor. Liguei o motor e fui embora sem olhar para trás. Cheguei em Capivari quase ao amanhecer. O caminhão estava todo arranhado na lateral. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter batido numa árvore. Nunca contei essa história para ninguém. Até hoje, evito estradas de terra. E nunca mais dei carona de madrugada. Mas às vezes, quando a lua tá cheia, eu ainda escuto aquele uivo, ecoando na minha mente como um aviso. Sempre soube que havia algo estranho na minha família.
Uma sombra escondida por trás dos sorrisos, dos almoços de domingo e dos retratos antigos. Meu avô, Antônio, havia desaparecido antes de eu nascer. Diziam que ele enlouqueceu e foi embora, para nunca mais voltar. Cresci ouvindo histórias cortadas sobre ele. Um homem forte, silencioso, que raramente sorria. A avó chorava ao vê-lo nas fotografias, mas nunca explicava por quê. Quando completei 24 anos, recebi uma carta sem remetente. Era escrita à mão, com letras tremidas e tinta quase apagada. Dizia apenas: "Voltei. Estou na casa velha. Venha, antes da lua cheia." A casa velha era um sítio no interior, abandonado há décadas. Ficava a quase 100 quilômetros da cidade e não tinha energia elétrica. Meu pai evitava falar sobre aquele lugar. Quando perguntei, apenas disse para eu não ir. Mas a curiosidade me corroeu. Peguei o carro e fui. Cheguei pouco antes do anoitecer. O lugar estava coberto por mato alto e o portão de madeira estava caído no chão. A casa, feita de tijolos antigos, parecia prestes a desabar. As janelas estavam cobertas por panos sujos e a porta rangeu como um lamento quando a empurrei. Lá, dentro, o cheiro era de mofo, terra molhada e algo mais. Algo mais podre, como carne antiga. A sala estava escura, iluminada apenas por frestas da luz que escapava do fim do dia. Vi uma cadeira de balanço se movendo levemente. E ali, sentado, com a pele enrugada como couro velho e os olhos fundos e amarelos, estava ele. Meu avô. Não havia dúvidas. Era o mesmo homem das fotos, só que muito mais envelhecido, mais do que o tempo normal permitiria. Sua presença era sufocante. Ele apenas me olhou, sem esboçar reação. Eu soube naquele instante que algo estava errado. Profundamente errado. No chão, desenhos feitos com carvão circundavam a cadeira. Símbolos estranhos, formas circulares e espirais quebradas. Ao lado, havia tigelas com ossos pequenos, parecendo de animais. Um relógio antigo marcava meia-noite, embora ainda fossem 6 da tarde. Vasculhei a casa nos dias seguintes. Dormi num dos quartos, mesmo com o desconforto constante de estar sendo observado. O avô não falava, não comia, não se levantava, mas sua presença estava viva, como se a casa respirasse com ele. No porão, descobri o restante do segredo. Encontrei um diário, encardido e com páginas arrancadas. As poucas palavras legíveis falavam de pactos, de uma floresta atrás da casa, de um poço selado com grades de ferro e pregos virgens. Fui até lá, guiado por uma trilha esquecida entre árvores mortas. O poço estava ali, coberto por correntes e com uma tampa de madeira apodrecida. Havia símbolos talhados ao redor da borda. O ar era pesado. Me ajoelhei e vi, entre as frestas da madeira, olhos vermelhos, acesos como brasa, e um som, abafado, pulsante, como se o próprio coração da terra batesse dentro daquele buraco. Voltei para a casa em pânico. Naquela noite, sonhei com ele. Meu avô em pé, com a boca costurada por fios pretos, apontando para o meu peito. Acordei suado e a cadeira de balanço estava vazia. Encontrei pegadas no chão, pegadas nuas, largas, indo até meu quarto. No espelho, escrito com terra ou sangue, uma frase: "O sangue continua." Na última noite, compreendi tudo. O avô não havia desaparecido. Havia sido escolhido. Um herdeiro da maldição ancestral. Algo que vinha de gerações, passada sempre para o primogênito, e que por algum motivo pulou meu pai. E agora estava comigo. Na madrugada, acordei com o som da cadeira rangendo sozinha. Fui até a sala. O avô estava de volta, mas seus olhos não eram mais humanos. Eles queimavam e sua pele estava mais escura, quase enegrecida. Ele levantou-se sem esforço, e algo saía de suas costas. Uma sombra viva, pulsante. Fugi. Corri sem olhar para trás. Deixei a casa, o carro, tudo. Voltei a pé até a cidade. Desde então, vejo vultos nos reflexos, escuto a cadeira de balanço, mesmo em silêncio. Às vezes acordo com terra nos pés. E sonhos.
Sonhos intermináveis com a floresta, com o poço, com os olhos dentro dele. Meu avô não morreu. Ele apenas mudou. Tornou-se algo que espera. E agora, ele me espera. Pois o sangue continua. Era lá para os anos 80, num vilarejo esquecido entre as montanhas de Minas Gerais, que o povo começou a cochichar mais do que o de costume. Gente calejada de vida, de fé e de lida com a roça, mas que ainda guardava respeito pelos causos antigos. O nome do lugar era Serra Escura, e quem morava ali sabia que o nome não era só por causa da vegetação densa que cobria os morros. Era porque depois que o sol ia embora, as sombras vinham com gosto. Naquele tempo, o sertão mineiro ainda era bem isolado. A estrada de chão batido que levava até a cidade mais próxima era mais buraco que terra, e o sinal de rádio vivia morrendo. As casas eram simples, mas honestas, e as famílias mantinham a tradição. Missa aos domingos, café coado no pano e prosa na varanda com cheiro de terra molhada. Mas tudo começou a azedar quando os cachorros da região começaram a sumir. Primeiro foi o do seu Geraldo, um pastor alemão forte, acostumado com a lida com o gado. Depois, sumiu o vira-lata de Dona Celina, que nem saía de casa. E então, os uivos começaram. No começo, ninguém deu muita bola. É lobo-guará, diziam. Pode ser até onça. Mas quem já viveu muito tempo na beira do mato sabe que cada bicho tem seu som. E aquele uivo era diferente. Era mais humano. Um lamento preso na garganta, como se alguém estivesse chorando de dor e raiva ao mesmo tempo. E sempre vinha de noite, na beira da mata, misturado com o barulho do vento e o estalo dos galhos secos. O povo ficou com medo, mas também com vergonha de dizer em voz alta o que pensava. Porque todo mineiro conhece história de lobisomem, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer, tem um aqui. Até que uma noite, a coisa piorou. A lua cheia subiu redonda no céu, iluminando a terra com aquela luz branca de cemitério, e os gritos começaram. Primeiro, um berro vindo do galpão, de seu Arlindo. Depois um barulho de algo pesado correndo pelo milharal. E então, o silêncio, um silêncio doído, como se o mundo tivesse prendido a respiração. No outro dia, o que encontraram foi de embrulhar o estômago. O galinheiro do seu Arlindo parecia ter explodido. As grades estavam retorcidas, o sangue empapava a terra, e não, sobrou uma ave viva. Mas o que mais chamou atenção foi o tamanho das pegadas. Pareciam de cachorro, mas muito maiores, com marcas de garras que afundavam no chão duro. O padre da cidade vizinha foi chamado, fez bênção, jogou água benta e ainda distribuiu uns crucifixos para os moradores. Mas não adiantou. Na noite seguinte, foi o porco do Zé Pequeno. Depois, a vaca prenha do sítio da Ana Rosa. E sempre com o mesmo padrão. A coisa vinha, rasgava tudo e sumia sem deixar rastro. Só o uivo, aquele uivo maldito, continuava. As histórias começaram a tomar forma. Diziam que era um moço da região, filho de um homem que morreu enforcado por bruxaria décadas atrás. Outros diziam que era um castigo, que alguém tinha feito, promessa e não cumprido. Mas ninguém tinha certeza, só medo. Certa feita, durante uma dessas madrugadas, um vaqueiro chamado Toninho, homem conhecido por ser valente e meio incrédulo, resolveu ficar de tocaia. Armado com espingarda de chumbo grosso, se enfiou num mirante de pedra perto da entrada da mata. Disse que queria ver com os próprios olhos se o tal bicho existia mesmo ou era invenção de gente assustada. Nunca mais foi visto. Só encontraram o chapéu dele, sujo de sangue, e a espingarda partida ao meio, como se tivesse sido dobrada por algo com uma força fora do comum. Foi então que a região se fechou em medo. As famílias pararam de sair à noite. Os poucos que ainda tinham bicho passaram a trancar tudo antes do pôr do sol. A vendinha fechava mais cedo. Até as rezas se intensificaram. A floresta parecia mais viva, como se respirasse com o bicho. E o mais curioso é que durante o dia, tudo parecia normal. Nenhum sinal da criatura. Nenhum vestígio. Só a sensação de que alguma coisa estava observando de longe.
como se a própria terra soubesse e escondesse o segredo. Alguns diziam que o lobisomem andava disfarçado durante o dia, na pele de um homem comum, alguém da própria comunidade. E foi aí que a desconfiança começou a crescer. Olhares atravessados, vizinhos desconfiando de vizinhos. Até casamento foi desfeito por conta disso. No entanto, com o passar dos meses, os ataques diminuíram. A criatura parecia ter ido embora, ou se cansado, ou talvez saciado. Aos poucos a vida voltou ao normal, mas o medo nunca passou por completo. Ainda hoje, os mais velhos evitam falar sobre aquele tempo. Em algumas madrugadas de lua cheia, ainda se escuta um uivo distante, fraco, como uma lembrança. E sempre tem alguém que tranca a porta com mais força. Porque em Minas, a gente aprende a respeitar o que não entende. E sabe que, às vezes, o que parece lenda tem mais verdade do que se imagina. Nunca fui de dar ouvidos para conversa de criança. Aprendi cedo que criança vê coisa demais, imagina o que não deve, e inventa história para tudo. Ainda mais nesse colégio rural em que trabalho, no interior de Goiás, onde qualquer som de bicho vira monstro na cabeça dos meninos. Mas essa história, essa me deixou marcado. Me chamo Agenor. Sou o zelador da Escola Municipal São Damião há quase 20 anos. Cuido da limpeza, das manutenções e de vez em quando dou uma ajuda na cozinha. Todo mundo por aqui me conhece. A escola é pequena, com 3 salas, uma biblioteca miudinha e uma quadra que mais parece um terreiro de barro. Era começo de junho, quando os ventos frios começam a rasgar os telhados e a neblina se arrasta pelo mato. As crianças já tinham começado a comentar. Disseram que ouviam barulhos estranhos atrás da escola, ali onde tem um pequeno bosque. Coisa de uns 30 metros de mata fechada, cheia de galho seco, moita e ninho de cobra. Diziam que alguém, ou alguma coisa, uivava ali à noite. Uivo mesmo de arrepiar o osso. Primeiro, eu ri. Deve ser cachorro do mato, pensei. Até que a Dém Francisca, professora do 3º ano, me chamou na sala de aula. Disse que as crianças estavam com medo de ir ao banheiro, que ficava do lado de fora, perto da cerca que separava a escola do mato. Fui lá ver. Os moleques estavam brancos, uns até tremendo. Um deles, o pequeno Rafael, me puxou pela manga e falou: "Seu Agenor, o bicho tá ali de novo. Ele uiva toda noite. E ontem eu vi um olho brilhando. Deve ter sido reflexo de lanterna, menino, ou de algum vagalume." Mas o olhar dele não era de quem estava inventando. E quando o segundo menino contou a mesma história, com os mesmos detalhes, e depois uma menina chorou só de lembrar, eu senti que tinha algo fora do comum. Naquela noite, pedi para dormir na escola. Peguei minha rede e amarrei entre 2 pilares do pátio coberto. Fiz um café forte, sentei com meu radinho de pilha e deixei a porta do depósito aberta. Queria ouvir, caso algo acontecesse. E ouvi. Era quase meia-noite quando o vento parou. Tudo ficou tão quieto que até o grilo pareceu ter se calado. Foi aí que veio um uivo. Longo. Fundo. Ecoou pelas paredes da escola. Mas não era uivo de cachorro. Tinha alguma coisa humana ali. Como se fosse de alguém sentindo dor. Um desespero que não dava para explicar. Um segundo uivo veio logo em seguida, mais próximo. Peguei minha lanterna e fui em direção ao bosque. Senti o coração bater mais rápido. A luz tremia na minha mão. Entrei entre os arbustos, passei pela trilha de terra que os moleques usavam para pegar pipa voada. No centro do mato, bem onde a luz da lua conseguia passar, achei marcas no chão. Não era pegada de bicho comum. Parecia um pé, mas muito maior. E com garras. Garras mesmo. Rasgos fundos na terra. As folhas estavam quebradas como se algo pesado tivesse passado por ali. Voltei para a escola e tranquei tudo. Aquilo me incomodou a noite inteira. No dia seguinte, antes do sino tocar, fui contar para a diretora. Ela achou que era bicho do cerrado. Talvez um lobo-guará, disse. Mas eu sabia que não era. Eu já vi lobo-guará. Aquilo era maior. Durante as semanas seguintes,
Os relatos aumentaram. Crianças diziam ouvir arranhões nas paredes da escola durante a madrugada. Uma delas contou que viu um vulto na janela da biblioteca. Eu olhava e não achava nada, mas o cheiro, um cheiro forte de bicho molhado com carne podre, começou a aparecer perto do mato. Foi então que a menina sumiu. Clara, 7 anos, pequena, calada. Disseram que ela saiu no recreio e ninguém viu ela voltar. Vasculhamos a escola inteira. Eu mesmo entrei na mata com 2 policiais, mas tudo que encontramos foi uma mochila jogada no chão. A mesma mochila que eu tinha visto com ela de manhã. Ela estava rasgada, como se alguém tivesse cravado a unha nela. Tinha marcas na árvore do lado. Marcas de garras. Clara nunca mais apareceu. A polícia concluiu que algum animal a pegou. A cidade ficou de luto. Cancelaram as aulas por uma semana. A diretora quis contratar segurança, cercar a escola com muros, instalar câmeras. Mas ninguém tinha verba para isso. Eu fiquei. Mesmo com tudo. Mesmo com o medo. Voltei a dormir lá de novo. Só que dessa vez levei um facão comigo. Toda noite, o uivo vinha. Às vezes longe. Às vezes, tão perto que parecia que a coisa estava dentro do colégio. Uma noite, o uivo veio acompanhado de arranhões na porta da biblioteca. Levantei, com a lanterna corri até lá, mas não encontrei nada, só as marcas. 3 linhas paralelas, profundas, como se algo tivesse tentado entrar. A coisa sabia que eu estava ali. Comecei a reparar num padrão. O uivo sempre vinha em noites de lua cheia, sempre depois das 11, e sempre acompanhado de alguma marca nova. Pegadas, galhos quebrados, coisas reviradas, o que quer que fosse, estava vigiando a escola. Uma madrugada quase no fim do mês, a lua estava cheia e vermelha. Tive um pressentimento ruim. Fui direto pro mato com a lanterna, o facão e o terço que minha avó tinha me dado. Caminhei devagar, ouvindo cada passo, cada folha se mexer. Até que ouvi algo correndo. Pesado, forte. A luz da lanterna captou uma sombra rápida, algo que se moveu entre os arbustos. Corri atrás, e então parei. Ali, entre as árvores, vi. Do outro lado da clareira, a coisa se ergueu. Era alta, peluda, com olhos brilhantes como brasa. O peito arfava, o focinho pingava sangue, e as garras, tão grandes que pareciam facas. A criatura me olhou por um instante. Depois uivou. Um uivo tão forte que meu corpo inteiro estremeceu. E então sumiu. Não lembro como voltei. Só sei que acordei na escola com a cabeça latejando e a lanterna ao meu lado quebrada. Desde aquele dia, o uivo parou. Não houve mais arranhões, nem cheiro de podridão. O mato ficou quieto. As aulas voltaram. Mas Clara nunca voltou. A escola colocou uma placa em homenagem a ela, com flores e um banco de madeira. Eu continuo lá, limpando, consertando cadeiras, trocando lâmpadas. Mas, toda lua cheia, eu durmo com o facão ao lado, porque sei que ele ainda tá lá, esperando. E se um dia voltar, estarei preparado. Meu nome é Geraldo. Vivi a maior parte da minha vida nos matos, nos sertões do Brasil profundo. A caça sempre foi meu sustento. Meu pai me ensinou desde pequeno a seguir rastros, a respeitar a floresta e a nunca virar as costas pro mato. Mas nada que ele tenha me ensinado me preparou para o que vi em 1997, no interior de Goiás. Era uma época de seca braba. A terra estava rachada, o ar parado. Os animais estavam ariscos e quase não apareciam. Eu decidi ir sozinho até uma mata mais fechada, que ficava a 3 dias a pé da cidade mais próxima. Era um lugar que só os caçadores antigos conheciam. Diziam que lá o bicho era farto, mas que poucos voltavam querendo falar da experiência. Nunca liguei para essas conversas. Achei que era só papo de quem queria espantar os curiosos. No segundo dia de trilha, cheguei num ponto onde tudo parecia mais calmo do que o normal. Silêncio demais. Nem cigarra, nem coruja, nada. Só o som dos meus próprios passos nas folhas secas. Montei acampamento perto de uma clareira e deixei as armadilhas preparadas. A noite caiu pesada e sem vento. A lua cheia iluminava o mato com uma luz esbranquiçada que mais parecia mentira.
Foi ali que começou. No meio da madrugada, acordei com o som de galhos estalando. Achei que era um animal grande, talvez uma anta, ou até um porco do mato. Peguei a lanterna e saí devagar, tentando não fazer barulho. Mas o que vi não era bicho nenhum que conhecia. Tava no meio da clareira, de costas para mim. Era alto, muito mais alto que qualquer homem. As costas eram largas e os pelos grossos cobriam o corpo todo. Mas o que me deixou travado foi o jeito que se movia. Não era um animal. Caminhava como um homem, mas de forma errada, desengonçada. Como se o corpo não soubesse direito como andar. Tinha uma cabeça estranha, comprida, e quando ela virou um pouco para o lado, vi o brilho dos olhos refletindo a luz da lua. Não eram olhos de bicho, eram olhos de gente. Fiquei ali, paralisado. O ser cheirou o ar, como se tivesse me sentido. Mas não veio na minha direção. Voltou a andar, devagar, e sumiu no mato como se estivesse flutuando entre as árvores. Voltei pro acampamento sem coragem de dormir. O dia amanheceu com um calor absurdo, mas o mato ainda estava silencioso. Pensei em ir embora, mas a curiosidade falou mais alto. Queria entender o que tinha visto. Passei o dia procurando rastros, mas só encontrei marcas estranhas no chão, como se alguém com patas e pés ao mesmo tempo tivesse passado por ali. Pegadas fundas, com garras longas. Na segunda noite, ouvi de novo. Dessa vez, mais perto. E não era só um. Ouvi 2, talvez 3, caminhando pelo mato ao redor. O som era sutil, mas quem vive no mato reconhece quando algo está errado. Eles estavam me cercando. Disso eu tinha certeza. A barraca tremia levemente, como se o chão vibrasse com o peso das passadas. Não saí da barraca. Fiquei ali com a espingarda, no colo, suando frio. Não dormi. Quando o sol apareceu, joguei tudo dentro da mochila e comecei a voltar. A trilha parecia mais longa. Tive a sensação de estar sendo seguido o tempo todo. A cada curva, olhava para trás. Nunca vi nada, mas ouvia galhos quebrando, folhas sendo pisadas. Algo me acompanhava. Cheguei na cidade exausto. Não falei nada para ninguém. Quem ia acreditar? Um caçador vendo criatura no mato? Vão rir, dizer que bebi demais ou que o calor me fez delirar. Guardei aquilo comigo por anos. Mas não foi um delírio. Aquilo era real. Não era lobisomem, nem onça, nem homem. Era algo que não devia estar ali. Uma coisa antiga, escondida, que o mato esconde por algum motivo. Uma entidade, talvez. Um guardião. Uma maldição. Não sei. Depois disso, nunca mais. Fui para aquele lado do mato. Continuei caçando, mas sempre em áreas mais conhecidas. O silêncio absoluto da floresta ainda me assombra. Às vezes acordo à noite com o som dos galhos estalando na memória. Muita gente acha que conhece o mato. Acha que o medo é da onça, do jacaré, do cobra, mas o pior medo é aquele que a gente nem sabe nomear. Aquela presença que você sente que te observa da escuridão. Não tem cheiro, não tem som. Mas você sabe que ela tá lá, esperando, observando. Hoje, quando alguém me pergunta sobre histórias de caçada, conto só as mais engraçadas, as que fazem rir. Mas no fundo, carrego comigo esse segredo. E às vezes, quando o vento sopra do sul e traz aquele cheiro seco do cerrado, sinto que ela ainda tá por perto, aquela coisa. Aquilo que nunca deveria ter sido visto por ninguém. Muito menos por mim.